Grupo Tarobá de Comunicação preparou uma promoção incrível para o Dia dos Namorados. São vários prêmios. Para participar, é só você acessar o portal tarobanews.com, entre na aba Promoções. Corra, a promoção termina hoje e o sorteio vai ser amanhã, tá bom? Dia dos Namorados cheio de prêmios é sempre no Grupo Tarobá. Diante da pandemia do coronavírus, muita gente está confundindo sintomas de gripe, resfriado com Covid-19, está se desesperando. Para falar sobre isso, a gente continua com essa equipe de peso aqui, o Dr. Flávio Muzi Santana, da 17ª Regional de Saúde, a enfermeira e coordenadora de imunização, Gisele de Carvalho, e o Dr. Cláudio Rezende Neto, médico pneumologista. Pode enviar suas dúvidas para mim, 3315-1313. Na verdade, são três coisas distintas, né, doutor Cláudio? São três doenças diferentes. O resfriado, o Covid-19 e a gripe. Tá. São três diferentes. Posso falar assim, que a gente fala umas coisas que vocês não te assim, o que é mais fraco, o que é mais forte, mas o que é o mais leve aí? O mais leve é o resfriado comum. O resfriado comum não é vírus. Todos os três são vírus. Os três são vírus? Resfriado também? Sim! Acabei de aprender uma coisa nova no programa, meu Deus. Os resfriados comuns... Pai de professor de biologia, ele falou assim, filha, não acredito que você não sabe isso. Os resfriados comuns, Sara, eles são causados por vários tipos de vírus. Influenza, parainfluenza, vírus rinovírus, coronavírus causa resfriado comum. Sim, coronavírus causa resfriado comum. Tá. Em algumas pessoas que pegam coronavírus, o vírus ele não tem, a gente fala o tropismo, a atração pela via aérea superior, nariz, garganta. Então daí ele vem pro pulmão, fala que desce pro pulmão. Em 3% da população, né? Que pega o coronavírus não desenvolve resfriado comum, desenvolve aquela pneumonite, o Covid-19 que a gente está falando. Então, quais são os sintomas? Qual a diferença dos sintomas? Esse quadro é muito bacana, vamos ver. Que traz assim os diferentes sintomas. Então assim, gripe e Covid, que é mais semelhante, dá febre. O resfriado comum, se der febre, é uma febre muito baixa. E assim, os sintomas são, por exemplo, do resfriado comum. É aquele nariz escorrendo, aquele corpinho ruim, tô resfriadinho, dá pra vir trabalhar, né? Teoricamente. Mas se você pega uma gripe deixa de cama. Gripe dá febre, prostra. O paciente fica prostrado, astênico. E ele fica acamado. O Covid, além de febre, além de ficar prostrado e tudo, se ele desenvolver aquela doença respiratória baixa, se a doença acometer os pulmões, daí dá falta de ar, tosse, muita tosse, falta de ar, queda da saturação e confusão mental às vezes. Deixa eu ver, tosse. O que dá tosse? O Covid dá frequente, gripe também, resfriado de vez em quando. Uma tossezinha. Isso, tossinha. Uma tossinha. Isso. Falta de ar, o Covid ocasional, gripe raro, resfriado raro. Isso mesmo. Dor no corpo, Covid ocasional. Não necessariamente o Covid dá dor no corpo, igual gripe e resfriado? Não necessariamente. Nos primeiros 6 dias, o paciente pega o Covid, ele fica com sintomas gripais, a gente fala, com esse pródromo infeccioso, fica com uma pródromo febre. Eu só conhecia de gestação, só de trabalho de parto. Gestacional é outra coisa. Só conhecia esse pródromo aí. Fica com esse pródromo infeccioso, com esses sintomas de infecção, e mais ou menos lá pelo 6º dia, ele vai desenvolver os sintomas respiratórios. Entendi. Daí que vem mais dor no corpo na gripe, não no Covid. E espirro? Espirro é mais frequente no resfriado comum. Quem tá com gripe com Covid-19, super raro espirrar. Mais raro espirrar. Porque o povo espirra, todo mundo sai correndo, tá com Covid. Ai, meu Deus, porque corona. O espirro, ele transmite. O espirro transmite a gripe, transmite o resfriado e transmite o coronavírus. O espirro transmite, a saliva, as secreções humanas transmitem, né? Mas por isso que é importante, na hora de espirrar, se proteger, colocar o nariz na parte de dentro do cotovelo, né? Bom, coriza, nariz entupido. Dor de garganta, mais frequente no resfriado. O catarro é mais frequente na gripe. Gripe dá muito catarro, a pessoa fica... No Covid não. No Covid dá menos, é uma tosse mais seca e mais falta de ar. A falta de ar é mais importante. Diarreia em qualquer pródromo infeccioso viral, qualquer doença viral, ela pode acontecer, mas é mais raro. E dor de cabeça mais comum na gripe. No Covid não. Então o Covid é mais a questão realmente respiratória. Pulmonar, isso mesmo. Talvez a falta de ar. Não, nem tanto, né, ali tá. Só se realmente... Ocasional, Ocasional, se ela descer pros pulmões, né? Se acontecer de descer pros pulmões em 3% dos pulmões. desce aquela sensação de cansaço como dá na gripe, sabe? A gripe é um quadro até mais pesado. A gripe é mais pesada que o Covid. Só que o Covid, ele é mais grave em 3% das pessoas. Todo mundo que pega gripe fica ruim.
Do Covid, só 3% que pega a doença vai para os pulmões e fica com muita falta de ar e precisa de UTI. Tá. Esse que é o problema. Doutor Flávio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo mundo vai pegar coronavírus? Todo mundo vai ter Covid-19 ou não? Epidemiologicamente falando, em termos populacionais, quando a população atinge a marca mais ou menos uns 40% a 50% de contágio, a doença tende a desaparecer, ou às vezes bruscamente, ou até ela vai tendendo cada vez mais para uma curva de desaparecimento. Então, assim, 100% das pessoas... Estamos expostos. Sim, estamos expostos. Quem vai... nesse jogo, quem vai acabar adoecendo, quem não vai depender da dinâmica e das interações sociais, né? Principalmente de quem está assintomático, mas também daqueles assintomáticos. Por exemplo, eu estou extremamente exposta. Estou entrevistando todo mundo, cada dia vejo pessoas, estou trabalhando normalmente. Eu posso já ter pegado o Covid-19? Pode sim. Tem alguns pacientes, Sara, que entraram em contato com pessoas ou foram viajar. E eu tenho uma paciente, por exemplo, ela engravidou. E ela queria saber se já tinha pego ou não, acabou fazendo o exame e deu positivo. Mas ela não teve um narizinho escorrendo, não teve nada. Pode acontecer também. Será assintomático, completamente assintomático. Mas ela transmite. Assintomático e transmissor. É uma doença de alta transmissibilidade. Isso é importante a gente falar. E é interessante, Sarah, complementar assim, a dinâmica da vacina, ela tenta mimetizar o que acontece, ela tenta fazer na população que faz a doença. Então, a gente atingindo a importante falar a vacina está disponível, como a Gisele falou, porque a gente precisa atingir uma determinada cobertura para a gente fazer uma imunidade de rebanho, que a gente chama tecnicamente de imunidade de rebanho. É ter uma população suficientemente imunizada, ou naturalmente, como acontece com quem pega a doença, ou pela vacina, para impedir que a doença consiga encontrar pessoas vulneráveis e ela simplesmente desapareça. Mas isso não é influenza, né? Porque da Covid a gente ainda não tem. Então, o problema do Covid, como a gente não tem a vacina, isso vai acabar acontecendo naturalmente, como acontecia no passado com as doenças, né? Tá. Antes de ter de surgir a imunização. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Quando a gente atingir um ponto crítico em que a doença não consiga mais encontrar pessoas vulneráveis, porque já infectou uma boa parte, geralmente é em torno de 40% a 60% da população. Aí a doença tende a desaparecer. Chama como? Chama bloqueio populacional ou efeito de rebanho, né? Exatamente. Tá. A gente tem mais perguntas aqui. Coloca pra gente, então. Vamos ver o que as pessoas querem saber. A Mauri da Varta perguntou o seguinte: quando começa estes sintomas, eu já devo procurar um médico ou tem um tempo limite de espera? Então, vamos lá. Se você tem os sintomas respiratórios, a maioria das pessoas não vai, Sara, desenvolver o sintoma respiratório baixo grave. Então, ela vai pegar o Covid e vai desenvolver sintomas de resfriado, igual a gente viu no quadro anterior. Ela vai ter um nariz escorrendo, uma dor de garganta, às vezes uma tosse seca, uma febre baixa. Mais ou menos lá pelo 5º até o 8º dia do início do quadro clínico, ela pode desenvolver falta de ar. Se ela desenvolver falta de ar ou muita prostração, não está conseguindo comer, ou uma febre que não cede, daí sim ela deve procurar o serviço de saúde. Se ela ficou com os sintomas simples, nariz escorrendo, dorzinha no corpo, fique em casa, melhor, né? Isolado por 14 dias. Corre risco até de senão você pegar, transmite para alguma outra pessoa que pode desenvolver uma doença mais grave pelo próprio Covid. Tá certo. Tem mais uma imagem aqui que eu queria que o senhor comentasse, por favor, senhor. Falar senhor para vocês, né, minha senhora, senhor Martino, tudo novo. Vamos lá. Explica para mim o que é isso daqui, doutor Cláudio. Essa era só uma ilustração para mostrar que o vírus do Covid, né, o SARS-CoV-2, ele é um palavrão, né? SARS-CoV-2. É um palavrão. SARS-CoV-2. É diferente do vírus da influenza. Esse daqui é uma figura do influenza A, para mostrar, assim, que eles têm algumas diferenças. Tem algumas semelhanças, porque são dois seres vivos, dois vírus, né? São 2 micro-organismos vírus, mas eles têm algumas diferenças. Então, por isso que não funciona hoje da imunização, não funciona a vacina de um para o outro. São micro-organismos diferentes. O influenza A, ele tem hemaglutinina. O SARS-CoV ele já tem a proteína S, então eles agem no organismo de uma maneira diferente, se comportam no organismo de uma maneira diferente, e a resposta imune de cada pessoa também é diferente. Por isso que ainda está muito difícil de conseguir uma vacina para o Covid. Essa vacina, ela precisa provocar a imunização do paciente, e essa imunização precisa ser duradoura, essa imunidade precisa ser duradoura.
Não dá para você vacinar hoje e daqui 3 meses não tem mais imunoglobulinas, não tem mais imunidade contra. Então, essas que são as questões que estão se pesquisando agora para o Covid. Uma pergunta, Gisele, se, por exemplo, a pessoa está com sintomas de gripe, de resfriado, com suspeita até de Covid-19, seja o que for, mas ela não tomou a vacina da influenza, com esses sintomas, ela pode se vacinar enquanto ela está com sintomas e está em quadro gripal ou não? Não, é contraindicado para quem está com sintomas gripais ou com um quadro viral agudo. Espera passar E depois faz a vacina. Tá certo. Tem mais uma pergunta que o doutor Flávio, coloca aí pra gente, fazendo um favor, do WhatsApp. A Sueli Ramos, adulto tem que tomar vacina do sarampo, doutor Flávio? Sim, se ele não tem a cobertura que é preconizada para a idade dele, o que não é muito comum, por exemplo, na faixa etária de quem tem 20, 30 anos hoje, porque provavelmente já foi vacinado quando criança. Sim. Mas aí a gente tem que checar, eu acho que até a Gisele podia fazer o informe, porque o sarampo, o ano passado e hoje ainda com o retorno do inverno, a gente tem a necessidade de chamar a atenção, porque existe ainda uma parcela histórica de pessoas que não se vacinaram e que no ano passado... Houve um surto em São Paulo, foi, exatamente, né? Existe essa chance. Então, se e aí, você puder... Gisele, existe reforço para sarampo? Como é que funciona essa questão do sarampo? Então, adulto tem que vacinar, sim. Inclusive, esse ano, o Ministério da Saúde, ele aumentou a faixa etária. Agora, é até 59 anos que toma vacina. Então, se a pessoa não tem nenhum comprovante de vacina, precisa tomar uma dose. A gente está agora fazendo a campanha também discriminada de vacinação contra sarampo para a população de 20 a 49 anos. Então, essa população, mesmo vacinada, está precisando tomar mais uma vacina. E fora dessa faixa etária, toma conforme ele apresenta a carteirinha de vacina. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta para a gente encerrar. Coloca aqui para a gente no vídeo, fazendo um favor. A pessoa não quis se identificar. Tenho 47 anos e sou hipertensa. Posso tomar a vacina de gripe no posto? Deve. Fala, doutor. Por favor, deve tomar. Você é população de risco. Quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem tem essas doenças crônicas, as grávidas, as crianças, todo mundo que é essa população de risco tem sim que se vacinar no posto de saúde. As pessoas que não estão neste grupo, que não têm disponibilidade pelo sistema público, podem procurar o sistema privado e tomar também essa vacina, né? Sim. No meu caso, por exemplo. Sim, com certeza. Sara, toma, né? Só fazer duas colocações. Sim. O interessante é que o sarampo tem o mecanismo de transmissão também por via aérea, semelhante a essas doenças. Então, a gente hoje está se prevenindo. Muito provavelmente o sarampo não vai aparecer, mas nesse momento que a gente está se prevenindo da via aérea e para a gripe e o Covid, e serve. Mas para os próximos anos, se não houver vacinação, pode ter um ressurgimento. As pessoas estão agora, nessa época, menos resfriadas, menos sinusite, menos infecção viral, porque está todo mundo passando álcool, todo mundo de máscara. Nunca usei tanto álcool já na minha vida. Nunca. Eu nunca usei tanto álcool. E eu queria aproveitar para chamar a atenção, pela visibilidade que tem aqui. Claro. Um outro sintoma, complementando a fala do doutor, um outro sintoma que tem aparecido nas pessoas sintomáticas, no caso do Covid, que tem chamado a atenção, é a diminuição do paladar e do olfato. Sério? Então, assim, você que está em casa, mesmo com um pouco desses sintomas que o doutor escreveu, mas que sentir esse tipo essa sensação, que a comida está sem gosto, não está conseguindo sentir o cheiro das coisas, procurar. Aqui a gente tem aqui em Londrina a UPA Sabará preparada para atender. Colocar os sintomas, né? Que muito provavelmente nesse contexto epidemiológico pode ser Covid-19. Queria agradecer ao Dr. Flávio Santana, foi um prazer recebê-lo aqui. Dessa vez a gente conseguiu conversar, né, doutor? Sim, foi um prazer, muito obrigado. Obrigada, Gisele, foi um prazer recebê-la, doutor Flávio também. Obrigada, viu? Um convidado para voltar mais vezes. Vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, o assunto é imunidade. Eu volto já já.